O legado de África e a queda iminente do Ocidente, um drama de exploração, mentiras e um futuro emergente. Introdução. Numa época em que o mundo é mantido unido por fios invisíveis de dependência, o drama do Ocidente e a sua relação com a África revela-se como uma tragédia emocionante. O legado de África e a queda iminente do Ocidente lançam um olhar implacável sobre os lados obscuros da história, expõe mentiras e levanta a questão: estará o Ocidente preso na sua própria história e dependente de África? Ato 1. Algemas históricas. A etapa abre com um olhar sobre a interligação histórica entre o Ocidente e a África. Esta relação durou séculos, desde os dias do Antigo Egito. Mas em vez de uma simbiose harmoniosa, emerge um padrão de exploração e opressão. Quão profundas são as raízes desta dependência e que segredos estão escondidos nos séculos passados? Ato 2. Os atores do presente. Figuras como Bill Gates e os Rothschilds aparecem em palco, outrora propagadores de doenças que agora tentam criar uma nova imagem para si próprios nos campos de África. Mas nos bastidores, a Rússia, a Índia, a Arábia e a China estão a planear os seus próprios papéis na ascensão e exploração de África. O Ocidente, outrora autoproclamado Senhor Supremo, está agora a braços com uma desgraça iminente. Que papel desempenham as ministras negras em Itália e como é moldado o cenário político e económico? Ato 3. A verdade vem à tona. A produção toma um rumo sombrio quando a verdade sobre os tiranos históricos do Ocidente é revelada. Napoleão, César e Alexandre, o Grande, outrora aclamados como heróis, revelam a sua natureza violenta e bestial. Os livros de história que glorificaram estes monstros estão a ser expostos como parte de uma mentira maior. Até que ponto vai a manipulação da história e quem são os verdadeiros heróis? Ato 4. O colapso iminente. O palco mostra um Ocidente que ameaça ruir sob o seu próprio peso. A indústria é demasiado cara, os recursos estão esgotados e o dinheiro é impresso como se não houvesse amanhã. As guerras acontecem por toda parte, enquanto o solo da Europa e da Ásia está esgotado. A previsão sombria para o futuro está se tornando clara. Como poderá o Ocidente escapar ao seu próprio declínio e que papel desempenha a África neste processo? Ato 5. A revolta dos oprimidos. O palco se transforma em um local de revolta. Artistas negros e salva-vidas, esquecidos nas sombras da história, estão a erguer-se. A produção dramática mostra como esses atores já provocaram mudanças nos bastidores. Que histórias de heroísmo e resgate permanecem por contar e como podem influenciar o destino do futuro? Final. Um apelo à mudança. A cortina cai enquanto um pedido de mudança ecoa pelo público. A dramaturgia revela que o futuro não depende apenas do destino, mas das ações das pessoas. Como podemos preparar o terreno para um mundo mais justo e será que o Ocidente repensará a sua história antes de cair no abismo? As reflexões finais resumem as descobertas e olham para o futuro. Um apelo apela às pessoas para que assumam a responsabilidade por um mundo mais justo. Como podemos garantir que esta mudança não seja apenas temporária, mas que traga mudanças duradouras para as gerações futuras? Os desafios ocidentais e a procura de soluções. O Ocidente enfrenta desafios internos, desde a instabilidade política à incerteza económica. Mas no meio destes desafios, a ideia de uma nova parceria colaborativa com a África oferece esperança. No entanto, surgem inevitavelmente questões. Até que ponto estes esforços são apoiados por uma vontade autêntica de mudança e como podem ser evitados erros históricos? O papel da sociedade civil será crucial. Como podem as pessoas de todo o mundo exercer pressão para garantir que os decisores políticos criem realmente parcerias sustentáveis com a África e não voltem aos velhos hábitos? A ascensão da diversidade e seu impacto social. A crescente influência dos negros na política, na ciência e nos negócios envia uma mensagem clara de mudança. Mas a questão permanece: serão estas mudanças superficiais ou será que a comunidade global está realmente a dar um passo em frente no sentido da igualdade? O desafio não é apenas aceitar a diversidade, mas promovê-la ativamente. Como podem os sistemas educativos, os meios de comunicação social e as instituições políticas ajudar a quebrar barreiras e criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva? A fascinante história entre o Ocidente e a África abrange desde as impressionantes civilizações da antiguidade até às sombras devastadoras da era colonial. A escravatura, a exploração e a apropriação cultural deixam cicatrizes profundas. Como podemos refletir com precisão este passado e, ao mesmo tempo, preparar o caminho para um futuro inclusivo e equitativo?
O foco está na identidade cultural que foi moldada por séculos de encontros com o Ocidente. Como podemos promover uma apreciação autêntica da diversidade cultural e, ao mesmo tempo, tomar medidas contra a exploração cultural? O Despertar de África, o colapso do Ocidente. Na minha obra dramática, O Despertar de África, dedico-me às profundas mudanças na estrutura de poder global e à realidade emergente que ofusca o declínio do Ocidente. A África, outrora vista como um continente arqui-hostil, está a tornar-se palco de mudanças de proporções históricas. Ato 1. A dependência histórica do Ocidente em relação à África. Desde os tempos do Antigo Egito, o Ocidente depende do conhecimento e do trabalho dos africanos. Esta dependência continuou ao longo dos séculos, com os africanos a lutar em guerras e a contribuir com o seu conhecimento. Está agora a tornar-se claro que o Ocidente não pode sobreviver sem a África. Ato 2. A resistência de África à exploração. Gigantes da indústria como Bill Gates e Rothschild, outrora intervenientes na propagação de doenças em África, estão agora a tentar cultivar. A resistência à exploração está a crescer à medida que russos, indianos, árabes e chineses investem em África, lucrando com o ódio e a escravatura ocidentais. A África torna-se o centro da economia global enquanto o Ocidente perde poder. Ato 3. A ascensão dos negros no mundo. O preto está se tornando a cor do poder na política, na ciência, na mídia e no comércio. Os negros estão dando uma contribuição significativa para a mudança no cenário. O mundo está reconhecendo a verdadeira importância dos artistas e salva-vidas negros. A África é vista como um farol de esperança para o mundo. Ato 4. O declínio do Ocidente. O mundo ocidental está em crise. Políticos como Macron e Baerbock estão a falhar, a França e a América estão a ser expulsas de muitos países. A indústria é demasiado cara, os recursos estão esgotados e o dinheiro é impresso como se não houvesse amanhã. Guerras que ninguém precisa comer no seio da sociedade ocidental. Ato final, um chamado para repensar. O futuro das gerações recém-nascidas está em jogo. Os políticos e os cientistas já não têm um plano. A humanidade deve agir antes que seja tarde demais. O Ocidente deve abrir-se e dar uma oportunidade à África, caso contrário o mundo enfrentará um destino sombrio. A Terceira Guerra Mundial está iminente, impulsionada por uma mentalidade ocidental que vive a guerra e luta sempre por ela. Somente repensar pode evitar o desastre iminente. Este trabalho dramático explora os lados obscuros da história global ao mesmo tempo que faz um apelo à mudança e à colaboração.